Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Parábolas de Jesus desvendando os mistérios do reino. A parábola do rico e Lázaro. A mensagem de hoje tem como título O Abismo Intransponível e está baseada no versículo 26 de Lucas capítulo 16, que diz assim: E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Você acredita em purgatório? Você acredita que depois de morrer terá uma segunda oportunidade ou uma segunda chance para se arrepender dos pecados e de se salvar? Acredita que as pessoas que morrem e vão para o inferno podem sair de lá e depois irem para o céu? Deixe-me me explicar algumas coisas para você. Eu vou gastar um pouquinho de tempo aqui. No decorrer da história do cristianismo, muitas verdades foram ensinadas como verdades bíblicas, mas que não passavam de ensino de homens e não de doutrina de Deus. Isso é uma verdade não apenas na história da Igreja Católica, como também na Igreja protestante, a Igreja pós-reforma, e também até mesmo em nossos dias, muitas pessoas ensinam como se fossem vindas da parte de Deus, mas que não passam de ensinamentos humanos. Eu vou dar um exemplo histórico a respeito disso. A Igreja Católica Apostólica Romana ensina e ensinou que descobriu 4 lugares no além: o céu, o inferno, o purgatório e um outro local chamado de limbo. O limbo, que é a fronteira do inferno, a palavra limbo significa exatamente isso, fronteira. Ela descreve aquilo que nós estamos estudando em nosso texto. É o seio de Abraão. É um pensamento antigo a respeito de para onde ia os mortos ou os santos do Antigo Testamento. Segundo o ensinamento geral da igreja, esse local chamado limbo, ele foi esvaziado, pelo menos o limbo dos pais, ele foi esvaziado na ressurreição de Jesus. Há 2 tipos de limbo que foram ensinados, ou 2 tipos de limbos que foram ensinados pela igreja. Um deles é chamado de limbos dos pais. Esse limbo dos pais, ele corresponde ao Hades, a habitação da alma dos mortos, é o seio de Abraão do nosso texto que estamos estudando. Pensavam que abrigava os santos todos do Antigo Testamento, como eu falei, e que já foi esvaziado com a vinda de Cristo, ou com a ressurreição de Cristo. O outro limbo é chamado de limbo dos infantes, e ele serve para abrigar as crianças e as pessoas com problemas mentais ou mentalmente incompetentes para decidir aceitar ou a rejeitar a Cristo. É importante que nós saibamos que esse pensamento não foi retirado das Escrituras, não tem base bíblica para ser afirmado, é uma criação romana e serviu na época para atender a alguns questionamentos teológicos não compreendidas naquela ocasião. Mas como foram aceitas, elas ficaram. O purgatório é um ensino defendido pelos mormonismo, pelo catolicismo e por algumas facções do judaísmo, em especial os saduceus. Tratando do catolicismo específico, que é o maior defensor e maior propagador do ensino do purgatório, essa doutrina foi aprovada em 1439 no Concílio de Florença e confirmada no Concílio de Trento em 1549 a 1563. Mas esse ensinamento já existia desde 1070, para os irmãos terem uma ideia, como essa doutrina é uma doutrina muito antiga. O que descreve então essa doutrina?
ela ensina que os cristãos católicos, principalmente aqueles que estão parcialmente santificados, que descrevem a maioria dos católicos no mundo, passam por um processo de purificação depois que morrem, antes de irem especialmente ou especificamente para o céu. O purgatório, como o próprio nome diz, purgar, purificar, seria um lugar de reabilitação espiritual, ou, dentro do nosso contexto prisional, seria reabilitação prisional. O purgatório, então, teria a função de completar a purificação que o precioso sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário não conseguiu realizar. Mesmo após João Batista apontar para Jesus e afirmar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em João 1,29, e o apóstolo João afirmar: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E mesmo após o próprio Senhor Jesus dizer ao ladrão da cruz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, a igreja, através do terceiro catecismo de doutrina cristã, publicado pela editora Vera Cruz Limitada, primeira edição, agosto de 1976, respondendo às perguntas 787 e 788 na página 144, diz: vão para o céu os que morrem depois de ter recebido a absolvição, mas antes de terem satisfeito plenamente a justiça de Deus? O catecismo responde: não, eles vão para o purgatório para ali satisfazerem a justiça de Deus e se purificarem inteiramente. Continua o catecismo: podem as almas que estão no purgatório serem aliviadas por nós das suas penas? A resposta é sim, segundo o catecismo. As almas que estão no purgatório podem ser aliviadas com orações, com esmolas, com todas as demais obras boas, com as indulgências, mas, sobretudo, com o santo sacrifício da missa. Mesmo que pareça encantadora, essa crença antiga é pagã, não veio das Escrituras, portanto, está muito mais para a mitologia grega do que para o cristianismo. A própria história cristã registra que esse ensino foi criado para aumentar o rebanho, para aumentar as arrecadações e os tesouros da Igreja Romana. Temos muitos líderes evangélicos hoje que pensam assim, só pensam em números e em numerários. O Senhor Jesus disse em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É Ele quem nos liberta do erro. Vamos analisar o texto, vamos analisar isso juntos e vamos descobrir qual é realmente a verdade de Deus. Lembre-se que após ter sido sentenciado ao fogo eterno pelo pai Abraão, o rico ficou desesperado. Pai Abraão, já ensinamos numa outra ocasião, representa a figura de Deus. Pai Abraão se opôs, dizendo ao rico que Lázaro não iria ao inferno levar água para aliviar os seus sofrimentos, devido a outro fator importante. Existe um grande abismo, disse Pai Abraão. O verso 25 do texto que acabamos de ler, do texto de Lucas 16, começa assim: e além de tudo, isso é uma locução adverbial, tem o propósito de juntar tudo o que foi dito anteriormente e acrescentar outro fator.
Noutras palavras, o que o texto está dizendo é o seguinte: se você decidir viver longe de Deus e morrer sem Deus, está perdido eternamente. E, além de tudo, estará condenado aos sofrimentos e tormentos eternos. E, além de tudo, não terá direito a nenhum privilégio. E, além de tudo, não poderá avisar os seus familiares para que se salvem. Que notícia lamentável essa que vem para todos nós! As pessoas que morrem sem Cristo, elas estão perdidas eternamente. Goste ou não dessa verdade, você não terá uma segunda oportunidade, uma segunda chance para se salvar. Todas as chances que Deus lhe deu, você precisa aproveitar nessa vida. E se você parar um pouco para pensar, Deus já lhe deu muitas oportunidades para você se arrepender. Essa é uma verdade bíblica. São 3 as lições sobre o grande abismo que separa as pessoas que estão no céu das pessoas que estão no inferno. E a primeira lição é a seguinte: o proposital. O texto bíblico diz assim: e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. O simples fato de ser um grande só deveria chamar a nossa atenção. Por que a Bíblia não diz que é apenas um abismo? Por que tem que ser um grande abismo? A intenção é que haja um grande distanciamento entre salvos e perdidos, entre o céu e o inferno. O propósito divino é causar separação, uma grande separação, e para isso é necessário um grande abismo. Mas antes de entrarmos na interpretação propriamente dita, vejamos qual era a situação do rico quando estava na terra, para que nós não achemos que ele sofreu algum tipo de injustiça da parte de Deus. Ao decidir viver regaladamente, adorando as riquezas e vivendo para os prazeres, aquele homem rico decidiu propositadamente criar um abismo entre ele e Deus. Apesar das inúmeras tentativas de aproximação, que será comprovado mais adiante, ele fez questão de afastar o Deus eterno da sua vida. Deus o avisou através do profeta Isaías com as seguintes palavras: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Segundo as Escrituras, os pecados causam separação e impossibilitam a resposta da oração. Isso serve para a vida aqui na terra, mas também serve para a eternidade. A atitude de viver separado de Deus é uma iniciativa do homem, é uma iniciativa humana e não de Deus. O além de tudo do nosso texto remonta às primeiras palavras de Abraão ditas ao rico: lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Noutras palavras, quando decidimos viver longe de Deus, em nosso abismo de pecados, escolhemos também morar no inferno, separados de Deus por um grande abismo eterno. Essa decisão humana é respeitada por Deus. Quando a Bíblia afirma: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, em Romanos 3:23,
está tratando de uma ação humana consciente e não de um acidente e não de um engano. Por exemplo, Adão pecou porque quis. Ele foi avisado das consequências de sua rebeldia e assumiu fazê-lo por conta e risco. Ele poderia não ter pecado, mas escolheu a rebelião e a separação do que obedecer a Deus. Quando Deus expulsou do jardim, Adão nem reclamou, ele sabia que o julgamento divino era justo. E conosco não é diferente. Quando pecamos, sabemos do preço e das consequências dos nossos pecados. Olhamos ou escolhemos satisfazer os nossos desejos e os nossos prazeres, mesmo sabendo que isso nos afastará de Deus e custará caro. Nós criamos o nosso abismo, rejeitamos a influência do Espírito Santo de Deus e rejeitamos também a agradável, a boa e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Queremos que Deus não interfira em nossas vidas e respeite as nossas decisões, e Ele o faz. Entretanto, na eternidade, Deus impõe as suas próprias decisões. A criação de um grande abismo é uma delas. Perceba a origem do grande abismo. Está posto um grande abismo entre nós e vós. Entenda que o grande abismo não é para separar as pessoas que estão no inferno das pessoas que estão no céu. É o contrário. O abismo começou do céu para o inferno. É como se Deus tivesse construído o inferno e o céu paralelo dentro do raciocínio, e no meio deles tivesse criado uma ponte. Deus foi até o inferno, criou o inferno, voltou para o céu, e Deus quebrou a ponte, Deus demoliu a ponte, ficando entre os dois um espaço que é chamado de grande abismo. O Deus eterno, em sua soberania, decidiu viver eternamente separado das pessoas que decidiram viver separadas dele. É um ato soberano. Um grande abismo é o banimento das pessoas perdidas da presença de Deus. E isso não foi um ato acidental, é proposital, está posto, diz o texto, foi posto, foi firmado. É importante nós nos lembrarmos que Deus enviou o seu único filho para morrer na cruz, a fim de manter comunhão conosco. Nosso Deus e Pai pagou um alto preço para nos salvar, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Entretanto, quando rejeitamos o seu amor e perdão, mesmo que clamemos do inferno por socorro, ele não nos responderá. É tarde demais. Quando as pessoas morrem, não vão para o céu para serem julgadas e depois de sentenciadas vão para o inferno. Quando morrem sem Cristo, vão direto para o inferno. Não reconhecer o senhorio de Cristo é o próprio julgamento. Deus não precisa ir até o inferno na eternidade para sentenciar ninguém. Ele o faz do lugar de onde está, do seu alto e sublime trono. O grande abismo descreve que Deus quer distância das pessoas que rejeitaram o seu amor e perdão. E isso nos leva a uma segunda lição. O grande abismo é divisional, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem. Quem está no céu não pode passar para o inferno. É uma determinação proibitiva. Não pode, diz o texto.
que impossibilita ir até o inferno. A Bíblia, em seus 66 livros, não registra trânsito angelical no inferno. Também não há nenhuma citação bíblica de qualquer homem ou mulher indo ao inferno e depois saindo de lá. Temos ensinos folclóricos que tratam desse assunto, mas não a Bíblia. A própria ciência, a psicologia e a psiquiatria propriamente ditas, analisa os relatos de idas e vindas ao céu e ao inferno como alteração da consciência. As pessoas que dizem ter ido ao céu ou ao inferno estariam tornando compreensões fantasiosas em realidade. É chamado de desvio de percepção, são os delírios, as ilusões, as alucinações típicas de transtornos ou alterações mentais. Particularmente, nesse caso específico do inferno, baseado nos ensinos bíblicos, eu concordo com a ciência. Temos hoje muitos cristãos com transtornos e alterações mentais, ensinando doutrinas celestiais e infernais, frutos de seus delírios, das suas ilusões e das suas alucinações e, por que não dizer, de suas espertezas para venderem livros ou para se promoverem diante da congregação. Com as suas histórias, ensinam o erro e levam outros a crerem em outra ilusão, que são mais santos e mais especiais do que as outras pessoas. Na verdade, não foram a nenhum lugar, além de viajarem em suas próprias mentes doentias. É verdade que o apóstolo Paulo registrou uma experiência que nem ele mesmo soube explicar. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, ele explicou, foi arrebatado até o terceiro céu, 2 Coríntios 12, 2. E João viu parte das revelações do Apocalipse no céu, mas nada se fala em ter comunicação com os santos e algumas coisas não foram sequer permitidas serem relatadas. Mas sobre o inferno, no entanto, nada se diz. Deus conhece o coração dos salvos. Ele sabe que se pudessem ir ao inferno, eles fugiriam do céu para ajudar os atormentados. É o amor ao próximo que permanece no coração cristão. Veja que em nosso texto, no entanto, Lázaro não dá uma palavra. Ele simplesmente não se manifesta. Ele continua muito bem guardado e acolhido nos braços do pai Abraão. Ele não sabe de nada que está acontecendo entre eles e muito menos o que está sendo tratado. Como disse o pastor Josinaldo Maia em seu sermão, se os mortos falassem, eles diriam que o inferno é real, que é um lugar de sofrimento, que tem um grande abismo que impossibilita fugas, que é um estado eterno de tormentos. O propósito do grande abismo é dividir e separar os que estão no céu daqueles que estão no inferno e impossibilitar qualquer tipo de comunicação entre eles. E isso nos leva à terceira lição. O grande abismo é protecional. A última parte do versículo diz o seguinte: nem os de lá passar para nós. Segundo o Filho de Deus, quem está no inferno não pode passar para o céu, contrariando o que afirma o catecismo. Deus está no controle de todas as coisas e há uma proibição, um empecilho, uma impossibilidade. A Bíblia registra atitudes semelhantes
tanto para anjos quanto para os homens. Quando Lúcifer e os anjos pecaram, eles foram expulsos do céu e não voltaram mais para ele, se desqualificaram para aquele ambiente sagrado. O Senhor Jesus disse que o inferno foi criado para a punição e moradia eterna, ou pelo menos parcial, porque depois eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. Quando o casal, Adão e Eva, pecou, foi expulso do jardim do Éden, o Senhor Deus chegou à seguinte conclusão: e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3, 24. Lúcifer, os anjos caídos e Adão e Eva haviam se desqualificado para o ambiente criado por Deus, precisaram ficar do lado de fora e o local foi protegido por Deus. É o conceito próprio da palavra inferno, Geena, Geinom, Vale de Tofete, como é conhecido. A lixeira pública da cidade fica do lado de fora, e é daí que vem essa concepção de inferno. Inferno é um lugar de fogo para queimar o que fica do lado de fora da cidade, o que não presta, o lixo e os corpos de animais e de indigentes, como foi o caso de Lázaro, eram lançados fora. O que não presta fica do lado de fora. Olhe os ensinamentos bíblicos, a explicação da parábola do trigo e do joio, por exemplo. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 13, 41 e 42. Veja o que a Bíblia afirma sobre o destino eterno de Satanás. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Apocalipse 20, 10. Os salvos, à semelhança de Lázaro, são recolhidos para o céu. Os perdidos são lançados no fogo, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, 14 e 15. Esse é o destino final dos perdidos e dos anjos caídos. Não há razão para se acreditar na ínfima possibilidade de Deus mudar de opinião. Se isso acontecesse hoje, por exemplo, se fosse possível alguém que está no inferno ir para o céu, ao invés de os habitantes infernais mudarem as suas práticas e as suas atitudes, eles transformariam o céu num segundo inferno, porque isto é de suas naturezas. A decisão divina de não permitir que perdidos atormentados no inferno visitem o céu é para proteger o céu e os seus habitantes. Segundo o livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 27, quando trata da Nova Jerusalém, está escrito assim: e não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. O propósito do grande abismo é proteger a pureza do céu da pecaminosidade
do inferno? Antes de terminar, quero responder biblicamente as duas perguntas do catecismo. Vão logo para o céu os que morrem depois de ter recebido a absolvição, mas antes de satisfazer plenamente a justiça de Deus? Segundo o Filho de Deus, não, eles não vão para o céu. Quem não satisfaz plenamente a justiça de Deus vai para o inferno de fogo eterno. A segunda pergunta é a seguinte: podem as almas que estão no purgatório ser aliviadas por nós nas suas penas? Segundo o Filho de Deus, a resposta também é não. Primeira, porque o purgatório não existe. Segundo, porque as almas que estão no inferno não podem ser aliviadas com orações ou com rezas, nem com esmolas, nem com obras boas, nem com indulgências, nem com o santo culto evangélico ou com o santo sacrifício da missa. Sinceramente, eu creio que essas verdades bíblicas são suficientes para libertá-lo de ensinos enganosos, ou pelo menos para suscitar no seu coração um desejo de buscar a verdade divina. Aqueles que morrem ou aqueles que viveram na época do Senhor Jesus, aqueles que ouviram o Senhor Jesus ensinando essas verdades e não creram em Jesus, é importante que nós nos lembremos que eles rejeitaram a verdade bíblica, a verdade divina. Essas pessoas morreram e foram sepultadas, e à semelhança do rico da parábola, estão sofrendo as agruras do inferno por 2000 anos e ficarão no inferno para sempre, segundo o ensino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles sabem que o inferno é real, que há um grande abismo entre salvos e perdidos, que não existe nenhuma possibilidade de sair e que os únicos culpados pelos seus sofrimentos são eles mesmos. Não podemos fazer nada por eles, infelizmente. Mas eu quero fazer uma outra pergunta para você. Se não podemos fazer nada pelas pessoas que morreram, por que é que nós temos que pregar o Evangelho? Por sua causa, pela sua família, por aqueles que ainda estão vivos. Eu quero fazer uma indagação. Você corre o risco de ir para o inferno se não acreditar na palavra de Deus? Você quer correr esse risco? Vai cair no mesmo erro que as pessoas que ouviram Jesus caíram? Não é mais prudente e sábio se arrepender de seus pecados e crer em Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador? Por favor, em nome de Deus, não espere chegar no inferno para concordar com Jesus Cristo e com essa mensagem que está sendo pregada hoje. Como disse um sábio teólogo, o inferno é o lugar onde as verdades são aceitas tarde demais. Que Deus, através do seu Santo Espírito, o convença do pecado, da justiça e do juízo, e o converta a Cristo, perdoe os seus pecados e escreva o seu nome no livro da vida, para que tudo aquilo que está escrito a respeito do inferno e dos seus habitantes não seja uma realidade nem para você e tampouco para a sua família. Que Deus te abençoe rica e abundantemente e te livre de todo e qualquer de mal. Amém.